Fala galera, beleza? Aqui é o Doraemon do canal Ferry.tel.br e do canal Doraemon Tech and Products Reviews. Eu fiz um vídeo há mais ou menos um ano dessa Kawasaki Vulcan S 2018, falando 6 motivos, praticamente isso, em resumo, de que por que não deveria se comprar a Kawasaki Vulcan S. Esse vídeo meio que muita gente viu, curtiu aí, muita gente também não curtiu, discutiu aí nos comentários. Foi um vídeo que está com mais de 7.430 visualizações. E depois de um ano de uso, as pessoas começaram a me cobrar ainda uma opinião, principalmente o Aerson. Ele postou algumas vezes no vídeo perguntando se minha opinião tinha mudado, se eu tinha mais alguma coisa a acrescentar depois de um ano de uso. Porque quando eu fiz o vídeo pela primeira vez, eu tinha um mês de uso da moto, a moto era recente, tinha acabado de comprar a moto. Então, quais que vão ser os objetivos desse vídeo? Eu vou falar sobre os 6 pontos que eu levantei no primeiro vídeo e falar se eu ainda acredito que eles são defeitos ou não, rebater alguns comentários, ler algumas perguntas e comentários que foram feitos no vídeo no primeiro que eu fiz, no original, e dar minha opinião em cima desses comentários que foram feitos e falar de novos pontos de vista que eu adquiri após um ano utilizando a moto. Então seriam esses os objetivos desse vídeo. Lembro a todos que eu não mais posto vídeos de reviews no canal Ferry.tel.br e agora a gente tem um canal exclusivo para reviews que é o Doraemon Tech and Product Reviews, e é só lá que vão ser lançados os vídeos com atualizações de reviews da Kawasaki. Então vamos começar. Quais eram 6 pontos que eu tinha levantado? No primeiro vídeo eu vou falar resumidamente, porque vocês têm o primeiro vídeo aí, vou deixar um link, vocês têm o primeiro vídeo para assistir. Tá no canal também. Eu tinha reclamado de uma peça, que seria essa peça daqui, que ela pressiona a panturrilha quando você está pilotando. Não mudou nada, continua pressionando, não gostei disso. E rebatendo em um dos comentários que apareceram no canal, falando que a posição de pilotagem minha estava errada, que moto custom você pilota com as pernas toda arreganhada, e não é bem assim. Se vocês verem vídeos de pilotos falando sobre posição de pilotagem, moto você pilota com as pernas fechadas. Você pode pilotar uma custom relaxadão com as pernas abertas na hora que você está na estrada, em linha reta, numa condição muito especial, que não é a condição de dia a dia de pilotagem. Então essa peça incomoda, continua pegando na minha panturrilha e eu achei que foi um defeito aí. Uma coisa interessante que eu tentei fazer com a concessionária lá que eles me comentaram, eles falaram que essa peça não costuma vir em outros tipos de motos da Kawasaki e que eu poderia retirar e não teria nenhum problema. Eu tirei essa peça, eu fiz esse teste e aí o problema acabou. Só que o que aconteceu? Eu acho que essa peça tem alguma coisa que não deve ter um motivo além de estético, que o cara falou que era só motivo estético. Além de estético, deve ter algum motivo que ele não sabia a respeito de proteção. Porque quando eu tirei essa peça, eu comecei a perceber que minha coxa começou a ficar muito quente e que tinha muito calor vindo para minha perna. E se eu não tivesse de calça jeans, estaria me queimando. Então essa peça dá uma proteção térmica e eu acabei sendo obrigado a voltar com ela, porque senão eu teria realmente retirado ela e teria resolvido o problema. Outra coisa que eu coloquei foi que o banco ele tem um parafuso ali de chave de bicicleta para retirar e que ficava muito fácil de desativar alarme, ter acesso à bateria e tudo mais. Qualquer ladrãozinho de quinta categoria roubava sua moto, e minha opinião não mudou a respeito disso. Muita gente falou que era obrigação minha era comprar um outro parafuso especial com uma chave especial. E que toda custom é assim, que isso não é defeito da moto, toda custom é assim. Eu não acho que seja bem assim e continuo achando que é um defeito que não deveria ter sido feito assim. Eu te reclamei também que todo o impacto da moto era transferido para a coluna do piloto, porque a posição de pilotagem é vertical e com as pernas lá na frente não te dá nenhum apoio para absorver os impactos, então você não consegue ficar em pé na pedaleira, flexionar os joelhos e absorver o impacto. Então é uma moto que a sua coluna sofre muito no dia a dia para usar essa moto. Minha opinião não mudou e muita gente questionou essa ponto que eu levantei, falando o seguinte: não, mas a moto, toda moto custom é assim, beleza, toda moto custom é assim, mas não deixa de ser um defeito, e não é por isso que eu não vou levantar essa questão. Muita gente adquire essa moto pela primeira vez ao entrar no mundo custom. Essa moto é tida como moto de entrada no mundo custom, então é um defeito que tem que se falar. A pessoa tem que saber que às vezes ela não andou numa custom antes, que vai ter esse defeito na moto e que vai sofrer a coluna da pessoa. Às vezes a pessoa tem problema na coluna.
Então, é uma informação que, apesar de ser de todas as comuns a todas as motos customs, que tem pedaleira para frente, não deixa de ser um defeito, uma questão que a pessoa vai ter que levar em consideração quando ela quiser adquirir uma custom. E é um defeito, entre aspas, aí, que não é comum se falar. Você só descobre isso depois que você comprou sua primeira custom. Antes de você ter uma custom, ninguém falou nada disso para você. Então isso acabou sendo muito importante para muita gente que ia entrar no mundo custom com essa moto, viu o meu vídeo e acabou até agradecendo, falando que essa opinião foi muito importante para eles. É, o, outra questão que eu reclamei foi que a moto raspa muito no fundo por ser baixa. Isso continua acontecendo e eu vou acrescentar algumas informações novas nesse vídeo, mas mantenho isso aí. A bota agarra no trocador. Eu vou acrescentar vou rebater um comentário que foi feito aqui no canal, que foi o seguinte: a minha opinião continua sendo a mesma. O trocador é muito largo, não é de um material que permita você tirar o pé daqui sem agarrar a bota aqui. E um dos comentários que me fizeram foi o seguinte, que eu estava tirando o pé da bota de maneira incorreta, que essa não era a maneira correta de fazer a retirada, a troca de marcha, que eu teria que fazer o quê? Levantar a perna, ó, tô sem peso na perna, então agora eu tô fazendo um esforço, puxar minha perna e passar por cima o pé e então mudar a marcha. Isso eu testei, achei que foi um comentário interessante, mas é totalmente inviável você fazer isso. Você se cansa muito mais, sua perna fica dolorida. E, inclusive, recentemente, por sorte, eu acabei vendo um vídeo do piloto Leandro Melo no YouTube, de janeiro de 2019, dezembro de 2019. Um dos últimos 2 vídeos dele aí, fala exatamente sobre isso e fala que a maneira correta de você trocar de marcha é com o pé apoiado na pedaleira, te dando aqui apoio e sustentação, e que você só move para a lateral o seu pé. Então, tipo, tá embasado, a minha opinião continua sendo a mesma, que agarra o trocador, que o trocador não tá bom, e que a maneira de trocar não é o problema. Tá embasado isso na opinião também de um piloto profissional que faz diversos vídeos aí a respeito de motos. Inclusive aparece muito frequentemente na Globo, aí, a hora que tem vídeo, alguma coisa falando de motos e tudo mais. Então, rebateria esse comentário dessa maneira. E teve uma pessoa também que chegou a comentar que a moto custo você tem que trocar as coisas, você compra e troca as coisas. Tipo, ele falou que eu tinha que trocar o trocador, que eu tinha que trocar o banco, que eu tinha que trocar o parafuso do banco, que eu tinha que trocar... Pô, eu vou trocar a moto inteira? Então vende só a carcaça da moto e eu faço o resto do jeito que eu quiser. Não concordo com a opinião dele também a respeito disso. Então esses foram os pontos que eu levantei há um ano e que eu mantenho todos depois de um ano de uso da moto. O que eu acrescentaria de novo em 2019 que eu não sabia antes? O principal problema que tem me incomodado bastante, retrovisor. Esse retrovisor é feito de algum material aqui que eu não sei como que funciona. Eu vou só tomar um cuidado aqui para mostrar o retrovisor, porque vai acabar pegando outras coisas aqui da minha casa que eu não quero mostrar. Esse retrovisor, o que acontece? Ele parece que é feito de algum material, o espelho dele é feito de algum material maleável, e quando você está passando em ruas com muito balanço, com muita vibração, ou quando você está em alta velocidade, o próprio motor da moto vibra mais e a moto começa a tremer, parece que o espelho começa a se deformar, e aí a imagem que você vê no retrovisor se deforma. Uma coisa bizarra, eu achei isso muito bizarro. Então, frequentemente eu estou na Castelo Branco aqui em São Paulo, por exemplo, andando lá em 120, 130, e aí ou pegando alguma rodovia com mais vibração, e aí o que acontece? Eu tô com a vibração na moto, na rodovia vibrando, e aí eu vou olhar no retrovisor se tem algum carro atrás de mim, a imagem no retrovisor tá totalmente borrada. Eu achei isso muito bizarro. Vou levar a moto agora na revisão de 6.000 quilômetros e vou questionar isso, se esse retrovisor às vezes está com defeito, a peça está solta ali dentro, alguma coisa, mas acontece nos dois retrovisores, mais no direito, menos no esquerdo, mas acontece nos dois retrovisores esse tipo de problema aí. Então eu levantei aqui em 2019 esse problema dos retrovisores, que estavam embaçando quando vibrava muito, e eu achei isso bizarro. Vou estar levando isso em consideração na revisão de 6.000, ver se está com defeito, se retrovisores ou não, mas acredito que não seja defeito, seja simplesmente uma qualidade mesmo dos retrovisores.
Uma outra questão que eu olhei na revisão já dos 1000 km e que me incomodou bastante. Esse painelzinho aqui, quando você está pilotando, a mão geralmente fica cá embaixo. E eu quero usar a buzina, eu quero usar o botão aqui embaixo e apertar na direção horizontal, que é o normal aqui de se apertar uma buzina. O que aconteceu? Como esse painel ficou um pouco para cima, eu estou tendo que levantar a mão e apertar meio que de cima para baixo. Estou exagerando aqui, mas meio de cima para baixo para usar buzina, seta e tudo mais. E aí fica muito pior para se usar esses controles todos aqui. E eu reclamei com o cara na revisão, falei que eu queria modificar isso daqui, que eu queria mover isso daqui para baixo. O que ele me falou? Que era impossível fazer isso, porque essas peças aqui, elas são fixadas através de um parafuso vazante no guidão. Então só existe uma única possibilidade de posição para isso daqui, que é a que tá, e que não tem como mudar, porque o parafuso de fixação ele passa ali numa posição só e acabou. Então isso aí acabou me incomodando também, seria um defeito que eu acrescentaria. E outra coisa, é uma propaganda, uma das principais propagandas dessa moto é a possibilidade de você poder fazer ergonomicamente aqui, ajustar essa pedaleira em 3 posições diferentes para o tamanho de diferentes pessoas, e isso deixa a moto mais ergonômica. Só que isso não vale muito para essa moto, por quê? Porque a moto é extremamente baixa, então você acaba sendo obrigado a usar um protetor de cárter. Isso daqui é praticamente obrigatório, não tem como se sair com essa moto sem ter um protetor de cárter. E o protetor de cárter usa exatamente um dos parafusos da pedaleira. Então acaba o quê? Que a pedaleira você só pode usar ela em uma única posição. Qualquer outra posição você não consegue usar, porque o cárter vai estar ocupando o espaço, buraco do parafuso que a pedaleira ocuparia. Então eu levei lá na concessionária, já tinha colocado o protetor de cárter na revisão de 1000, pedi para mudar a posição da pedaleira, e ele me falou que não era possível porque o protetor de cárter ocupava uma das posições e que ele não me recomendava retirar o protetor de cárter. Que mais? É muito comum também, acrescentando aqui sobre a informação de que eu falei que a moto raspa, ela é muito baixa, é muito comum ela raspar em quebra-molas, principalmente aqueles mais curtinhos. Outra coisa que eu percebi que eu não esperava é que ela raspa também as pedaleiras. Então aqui, ó, ela tá com um palmo aqui, com uma inclinação bem pequena, apoiada aqui no descanso, ela tá com uma inclinação bem pequena, quase na vertical, mas ela tá com um palmo de distância do chão. Qualquer curvinha que você faz, principalmente naquelas ruas onde o asfalto não tá plano, onde você não tá fazendo uma curva plana, onde o asfalto, por exemplo, é assim, e aí você vai fazer uma curva para a direita, por exemplo, é muito comum você raspar as pedaleiras. E isso daí é uma coisa que eu não esperava, me deu alguns sustos, e é uma informação que eu estou passando nova aí para vocês em 2019. Outra informação que me incomodou, isso daqui arranha muito fácil e você acaba tendo que usar a chave de ignição separada de qualquer outra coisa em chaveiros, porque qualquer outra chavinha, até isso daqui que você deixa aqui, acaba arranhando essa parte preta, que ela é muito sensível e acho que deveria ter sido feita de outro material. Outra informação que eu vou acrescentar aqui rapidamente é a chave do amortecedor. Esse foi um defeito que acabou que nem fui eu tanto que falei desse defeito primeiro. Eu vi isso em outros vídeos da Kawasaki, principalmente quando um das pessoas que comentou no meu vídeo perguntou: me mostra aí vídeo de outra pessoa que tenha reclamado além de você da Kawasaki. Ninguém reclama dessa moto, a moto não tem defeito, blá blá blá. E eu postei 3 links lá para eles de outros vídeos que pessoas que tinham também feito reclamação sobre a Vulcan S. E o que essa pessoa fez de reclamação foi o seguinte: ele estava falando de como é difícil você ter acesso à chave para regular o amortecedor. Então o que você tem que fazer para ter acesso à chave do amortecedor? Você tem que abrir aqui, essa é uma tampa que é muito chata para você colocar de volta e fixar ela. Não vou abrir, não vou mostrar isso. Você vai pegar a chave Allen que está aqui dentro. Aí você tem que vir, abrir, tirar o banco traseiro. Você vai ter que tirar o parafuso do banco dianteiro. Tem uma pecinha aqui que fica entre os dois bancos, você vai ter que tirar essa pecinha também. Só depois que você fez tudo isso, você vai ter que ir lá dentro, abrir a bolsinha, pegar dentro de uma bolsinha que tem lá no fundo a chave de amortecedor. Aí você vai poder mexer no seu amortecedor. Aí mexendo no seu amortecedor, você volta com a chave para lá, tem que fixar de novo todos os bancos, os apoios de bancos, os parafusos, vir cá, guardar a chave Allen, fechar isso aqui que é muito chato para colocar. Então, tipo, você vai dar carona para alguém
e quer fazer essa regulagem ali na hora, você não consegue fazer a regulagem. Você vai gastar tipo 10 minutos para fazer isso daí. Pra pegar, você vai gastar aí uns 3, 4 minutos para pegar a chave de regulagem. Vai gastar mais uns 3, 4 minutos para guardar a chave e mais o tempo que você vai ficar mexendo no amortecedor. Então ficou inviável você mexer no amortecedor. Então quando eu dou carona ou quando eu não dou carona para ninguém, meu amortecedor fica sempre na mesma posição. Eu não uso a chave de amortecedor e em outros vídeos outras pessoas reclamaram disso também. Além disso, o que mais que eu tenho para falar? Que seria mais ou menos isso que eu teria para acrescentar de 2019. Então, vale, eu vou só simplesmente comentar mais uma coisa aqui, que é um detalhe que às vezes as pessoas não é tão importante, não é tão relevante, mas a posição de pilotagem diferente, vertical de motos customs, é uma característica de motos custom, não chega a ser um defeito da moto, mas ainda é um defeito que vai incomodar quem for pilotar e a pessoa tem que saber. Muda a aerodinâmica de como o ar bate e entra no seu capacete. Então o que eu percebi, principalmente porque eu uso lente de contato. Em motos customs, quando você está usando o capacete, o ar entra de uma inclinação diferente e ele meio que vai direto no seu olho. Então, como eu uso lente de contato, isso estava me incomodando muito. E aí o que eu percebi? Eu tinha que partir para uma inclinação, tombar um pouco o corpo para frente para cair numa inclinação normal da maioria das motos, que acho que a posição onde os capacetes são estudados e são planejados para funcionar, com uma certa inclinação do corpo para frente e não na vertical. E aí o ar entra de um jeito que não vai no seu olho e que não te incomoda. Então eu tenho um capacete da Tex, aquele dos policiais lá, que é muito comum os fiscais de trânsito terem. E é um capacete articulado. E com ele e com outros capacetes, o que eu percebo é que quando você pilota na posição vertical, o ar entra de algum jeito e vai onde não deveria ir, que era no seu olho. Acaba indo poeira no seu olho, outras coisas, incomoda. É um detalhe, mas para vocês saberem também. Então, muita gente questionou algumas das coisas que eu falei, falaram que característica de moto custom não é defeito da moto. Gente, isso tudo é um conjunto que tem que ser levado em consideração, principalmente porque a moto é uma moto de entrada no setor custom. Vai ser a primeira moto custom de muita gente. E muita gente não sabe dessas informações simplesmente porque o público de motos custom não divulgam esses defeitos das motos, e você só descobre depois que você tem a sua primeira moto. Então muita gente me agradeceu aí no vídeo por ter feito aquele vídeo, ter falado sobre esses defeitos. Eu mantenho todos eles, acrescento esses defeitos e faço esse vídeo com uma conclusão assim: vale a pena ter a moto? Não vale a pena ter a moto? Eu falei muitos defeitos e ainda estou com a moto aqui, não tenho condição de trocar ela, mas vou trocar ela assim que eu puder. Mas concluindo, vale a pena ter a moto? Depende, principalmente assim, se for para você usar todo dia, como eu uso, eu não tenho uma moto para final de semana, uma moto para semana, eu não tenho condições financeiras de ter toda essa variedade. A moto para mim, eu compro a moto, ela tem que servir para tudo que eu for fazer, viagem, andar no dia a dia, andar dentro da cidade. E para fazer isso tudo, essa moto, como acredito que quase todas as customs, não é uma moto viável. Por quê? Principalmente por questão do conforto, posição de pedaleira, posição de pilotagem, isso tudo atrapalha muito. E apesar da moto ter tido um grande ponto positivo na minha visão, que é que mesmo ela sendo uma moto custom e tendo o guidão largo, mesmo assim eu consegui andar em corredor tranquilamente com ela, praticamente com a mesma agilidade que os motoboys têm com as CGs deles aí. Mas isso foi muito bom para o dia a dia. Mas no geral não é uma moto que eu acho que vale a pena, seria essa a minha opinião. Bom galera, para finalizar eu vou dar de bônus para vocês aí uma informação de detalhe aí para vocês, que é a respeito de baú e de suporte para baú para essa moto. Vocês vão ver no mercado vendendo aí suportes para baú e todos eles acabam ficando sem essa tampa aqui e ficam, ao invés de ficar aqui, ele fica nessa posição e fica os parafusos todos expostos aqui. Esse é um suporte que foi feito, ele é feito cortado a laser, feito especialmente para essa moto, está disponível aí no mercado, só vi um vendedor que faz ele manda fazer o corte, depois recebe a peça cortada, manda pintar e envia. E além de ser o melhor, na minha opinião, ainda é mais barato do que os demais. E ele consegue dar esse visual, não mudar o visual lateral da moto
e deixando os parafusos ainda, essa parte toda de metal que tem por baixo dessa tampa aqui, continua toda coberta, não afetando assim a estética da moto. Então procurem um suporte como esse, seria o que eu recomendaria para vocês. Eu acabei comprando para essa moto o maior baú que eu achei disponível, um dos melhores do mercado, que era o Maxia 4. É um baú de 56 litros e ele é bem grande. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como que ele fica na moto. Ele não fica muito bonito, tira um pouco da estética da moto, mas seria isso. É como fica a moto com o baú. É um baú que cabe 2 capacetes. Eu consigo fazer supermercado, colocar tudo ali dentro. Então, tipo, ficou perfeito pra moto, tirando no visual que ele estragou o visual da... Eu achei que ele estragou bastante o visual da moto. Mas seria isso, se alguém tiver interesse em colocar um baú grande na moto, é assim que ele vai ficar. Fica aí a demonstração pra vocês de como ficou. E mais um videozinho aqui mostrando aí a moto. Ela não tá muito limpa, mas mostrando para vocês aí em detalhes, em 4K, como é a Vulcan S. Para quem ainda não queria mais informações, ver de outros ângulos como que é a moto. A moto é assim. Coloquei um protetor de radiador nela. Ele vem escrito Vulcan S aqui. E é mais ou menos isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo também. Podem comentar aí também, quem não curtiu, pode comentar como muitos comentaram no primeiro vídeo. Quem curtiu, comente também. Mas é isso, é a minha opinião. Cada um tem direito a ter a sua. E não é porque os defeitos que eu apontei, que para mim inviabilizam ter a moto, parte deles serem exclusivos de moto custom, não é por conta disso que eles não devem ser mencionados. Se a moto é custom, e isso é um defeito de moto custom, ele também é um defeito da moto. Então, quem for comprar a moto tem que pesar tudo isso. Não só pesar os defeitos que são exclusivos da Kawasaki Vulcan S, mas os defeitos também que são exclusivos do estilo de moto e de pilotagem que é a moto custom. Isso tudo faz diferença para quem usa moto no dia a dia. Não vai fazer diferença para quem usa moto no final de semana para ir na padaria, para quem vai dar um rolezinho aí com os amigos aí rapidinho e tem a moto só para ter ela na garagem e dar uma voltinha e mostrar para os amigos. Para quem usa no dia a dia, todo dia, e quer ter uma moto boa para rodar no dia a dia, eu não recomendo nenhuma moto custom. E acho que realmente não vale a pena o custo-benefício por todas essas questões que eu levantei, e em relação à Vulcan S, por esses motivos que eu levantei. Mas não deixa de ser uma moto muito bonita, que chama muito atenção e que é legal também a pilotagem dela. Não é uma pilotagem difícil. Você consegue andar em corredor com ela, como eu já falei, você consegue usá-la no dia a dia, mas tem todos esses pontos negativos que, pesando e comparando com outros estilos de moto, para quem só pode ter uma moto, na minha opinião, não vale a pena. E mesmo assim, se a pessoa quiser, simplesmente assista o vídeo e pese e tome a sua decisão, né? Pese, leve em consideração tudo que eu falei, que vai estar fazendo pelo menos uma compra consciente e não vai ficar arrependido depois. O mais importante é isso, é você saber o que você está levando, estar consciente da sua compra. E se você está consciente da sua compra, satisfeito e aceita essas coisas que eu chamo de defeito, perfeito, então compra a moto e seja feliz. Um grande abraço a todos e até a próxima aí. Valeu!